Boa noite a todos. Meu nome é Alexandre Palmeira, sou desenvolvedor web, tá bom? Tenho experiência em front-end e back-end, tá? Trabalhei durante 12 anos na Universidade de Unigran Rio como webmaster. Eu era o responsável pela manutenção e atualização dos sites institucionais. Minha qualificação envolve desde a parte de front-end, back-end também, tem conhecimento sólido em PHP, MySQL. Eu tenho conhecimento também em CRM, como HubSpot, tá? Lá na Unigran a gente trabalhava muito com HubSpot para coleta de leads, e essas coletas de leads a gente trabalhava com conversão de cliente final, que esse era o objetivo do HubSpot dentro da instituição. Também conheço bastante o WordPress, fiz alguns projetos também em WordPress para cursos de informática, também trabalhei para preparatórios, desenvolvi páginas para cursos preparatórios. Recentemente eu trabalhei num projeto que é de um escritório de advocacia no centro do Rio, Pingo Gomes. O primeiro site foi eu que desenvolvi. O segundo site, eles utilizaram uma outra estrutura com outra pessoa dentro do projeto deles, tá? Então, nesse caso agora, eu vou começar a apresentar a minha apresentação aqui da minha aula. Bom, então, eu montei um trabalho aqui bem simples, tá? Falando sobre HTML5 CSS3. São introduções, conceitos básicos que eu coloquei aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é o HTML5. O HTML5 é uma linguagem de hipertexto, tá? Ele surgiu em 1991. Então, qual o objetivo do HTML5? O HTML5 ele é responsável pela criar a estrutura de conteúdo das páginas do nosso site, tá bom? A importância do HTML está em ser a base praticamente de todos os sites web. Ele define a estrutura de uma página, isto é, a gente monta a estrutura das nossas páginas dentro dos códigos no HTML e através dele a gente pode trabalhar com todo tipo de conteúdo que a gente desejar, desde inserção de texto, inserção de vídeo, inserção de imagens, inserção de tabelas, formulários, que mais à frente a gente vai falar sobre isso, tá? Então, eu fiz aqui um resumo mais ou menos do que é o HTML e sua importância para os sites, tá bom? Aqui eu coloquei os componentes é, da estrutura de uma página típica da internet. Então, a gente vai falar muito sobre o cabeçalho do site. Então, dentro desse cabeçalho tem a identidade do site, informações do conteúdo que a gente utiliza para contato rápido. Esse cabeçalho a gente chama de header. Então, quando a gente se refere ao cabeçalho, a gente vai utilizar muito esse termo header. O menu de navegação, hoje em dia, o menu ele é muito importante, justamente porque você tem um site, lá tem um aranhado de páginas e você tem um menu que permite você fazer a navegação das páginas através desse menu. O conteúdo principal do site, onde contém as informações da empresa, informações que envolvem o que o site se trata, né? Desde de um blog pessoal, um blog de uma instituição, um site e-commerce, enfim. Vamos lá. Então, agora o próximo slide, a gente vai falar o que é preciso para desenvolvermos páginas em HTML. Primeira coisa que a gente precisa é as ferramentas que são os aplicativos fundamentais para a gente começar a colocar o nosso trabalho em andamento. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é um editor de código. Esse editor de código ele vai permitir a gente trabalhar da inserção desses códigos, né, que a gente chama de tags, e essas tags elas vão ser interpretadas através do navegador. Então, a gente cria os códigos dentro desses editores e para fazer o teste desses códigos, a gente utiliza
o navegador. Então aqui os navegadores mais comuns são o Chrome, Firefox, o Edge e o Safari. São os navegadores que a gente faz os testes nas páginas. É fundamental a gente, quando coloca determinado script, tanto em HTML como em JavaScript ou CSS, a gente tem que ver o comportamento dele. É importante a gente verificar o comportamento desses códigos em todos os ambientes de navegadores. Então a gente tem que pensar que o usuário final ele pode utilizar o Safari. Então existe determinados script, principalmente isso acontece muito no JavaScript, que tem lá uns framework do JavaScript que não se adapta ao Safari. Então a gente tem que se adaptar a esse código para que ele funcione adequadamente em todos os navegadores. Então os navegadores são importantes para os testes dessas páginas. Vamos lá? Então, o que são tags? Eu falei em tags, né? Mas o que são tags? Tags são blocos de construção fundamentais que definem a estrutura e o significado do conteúdo em uma página da web. Pense nelas como etiquetas que dizem ao navegador que parte do texto ou mídia representa. Então, aqui a gente tem as tags semânticas, que elas surgiram a partir do HTML5. Essas tags semânticas, elas têm um único propósito. Então, o HTML5 ele facilitou, né, durante o desenvolvimento dessas páginas através dessas tags. Então, as tags semânticas mais conhecidas são header, nav, section, article, aside e footer. Essas são as tags semânticas que já vem embutido no próprio HTML quando a gente vai lá desenvolver nossas páginas. Hoje em dia, todos os navegadores reconhecem essas tags dentro das suas páginas, tá ok? Então aqui eu montei um esqueleto, né? Essa tabela aqui que vocês estão vendo é o esqueleto da nossa página, como ficaria utilizando essas tags. Como funciona as tags? As tags é um pedaço de código delimitado por colchetes angulares, então representando o sinal do menor que o maior que. Geralmente ela vem em pares, que é a tag de abertura e a tag de fechamento. Lembrando que nem todas as tags elas trabalham com tag de fechamento. A gente vai ver logo depois. Então aqui um exemplo, a tag P, que ela inicia o parágrafo aqui, eu estou iniciando esse parágrafo, e aqui eu estou encerrando. Lembrando que quando a gente encerra a tag P, qualquer tag, né, a gente tem que incluir a barra, que aqui mostra o fechamento desse bloco, né? Eu estou fechando o bloco desse parágrafo. E aqui a gente mostra aqui as tags de auto fechamento, que são algumas tags que não precisam de fechamento porque não envolve texto. Como tag de imagem, a tag IMG, como a tag BR, como a tag HR, como a tag link, são tags que não envolvem texto, tá bom? Então elas são tags de auto fechamento, tá? A gente vai ver nas próximas aulas nossas. Vamos lá? Aí aqui eu coloquei, né, a diferença das tags semânticas e as tags genéricas. Antigamente, no HTML4, a gente, por exemplo, a gente queria criar um menu e a gente utilizava a div para criar esse menu, identificando como menu no parâmetro ID desse elemento. Hoje em dia, agora a gente trabalha com nave. Então, nave representa o nosso menu, tá bom? Vamos lá, estrutura básica do HTML. Então, aqui eu coloquei para vocês o código do HTML5 na prática. Então, esse código aqui, vocês já podem reparar que cada tag aqui, algumas tags aqui, a gente começa e a gente encerra com o fechamento. Ó, body, tag, barra body. Aqui inicia o corpo do meu site, aqui encerra o corpo do meu site. Aqui inicia o head e aqui fecha o head, o cabeçalho do título da minha página. É nesse head aqui que eu vou carregar minhas classes,
as minhas classes, os meus metas, né, dentro do RID, tá bom? Então vamos lá, próxima página. Agora a gente vai falar sobre o CSS. CSS são folhas de estilos em cascatas. Utilizamos justamente para estilizar nossas páginas feitas em HTML. Então, você monta o esqueleto utilizando o HTML, você cria a estrutura do teu site. Agora, para melhorar aquela interface, dar uma melhorada, colocar ele mais bonito, a gente trabalha com folhas de estilo. Então, as folhas de estilo são muito importantes na formatação dos componentes da nossa página, tá ok? Então vamos lá. Então, como funciona o CSS? Bom, então você tem que entender da seguinte forma: o CSS você pode aplicar tanto diretamente no seletor, que é o nome da tag. Por exemplo, aqui é que eu coloquei a tag H1. Então, eu estou aplicando na tag H1. Então, aqui eu estou selecionando o seletor H1 e entre colchetes eu coloco os atributos e as propriedades que eu quero modificar daquele elemento. Então, color é a propriedade para modificar a cor daquele elemento. Blue é o atributo que eu estou atribuindo a essa propriedade, color, que quer dizer que eu quero modificar a cor dos estilos, de todos os títulos H1 da minha página. Font size seria o tamanho da fonte. Então aqui eu estou especificando que a propriedade font size vai receber o atributo 36, tá ok? Então vamos lá, próximo slide. Então aqui eu mostro as formas de aplicar o CSS diretamente na tag, que é menos usual, tá? Geralmente a gente cria um arquivo e nesse arquivo a gente coloca todo o nosso CSS e dentro do nosso HTML, das nossas páginas de HTML, a gente puxa aquele arquivo, a gente conecta aquele arquivo para que ele carregue as formatações que eu coloquei dentro desse arquivo CSS, tá ok? Então aqui eu coloquei um exemplo de como a gente aplica o arquivo CSS na nossa página através da tag link, a tag de não fechamento, como a gente pode ver. E a tag P eu vou aplicar o parâmetro, a propriedade color, atribuindo o valor blue. Então, qual a vantagem de você trabalhar com arquivos? Facilita a manutenção. Então, aqui eu tenho um arquivo style.css, que aqui contém a cor dos parágrafos da minha página. Então, se eu quiser modificar a cor desses parágrafos, eu venho aqui e mudo o valor do atributo, coloco um outro valor qualquer, um outro nome de cor, ou código hexadecimal, ou RGB ou RGBA, e ele automaticamente, todas as páginas que contêm esse arquivo vão ser afetadas. Vamos lá, então aqui eu coloquei exemplos, né, utilizando o CSS através do seletor, como também eu criando classes. As classes a gente pode utilizar para determinados elementos. Então eu posso criar estilos de títulos, estilos de texto, estilos de parágrafo e através de classe aplicar diretamente na minha tag, atribuindo o valor, o name dessa classe através do parâmetro da propriedade do parâmetro class, tá bom? Vamos lá, então aqui é outro exemplo que eu coloquei utilizando o selector ID, que eu também posso selecionar um elemento através do seletor dele. Isso aqui a gente vai ver mais para frente, não vou entrar em muito detalhe agora, por causa do nosso tempo. Aqui eu coloquei algumas propriedades do CSS mais utilizada, que é color, font family, que você define o tamanho, a fonte, perdão, background color, que você define a cor do fundo do elemento, e font size, que você determina o tamanho, e color, você determina a cor do texto, tanto título como parágrafos.
Aqui eu coloquei as cores no HTML como se definidas, com o nome da cor, RGB, hexadecimal e RGBA. Tá ok? RGB a gente pode aplicar transparência. Agora vamos falar sobre formulários. O formulário HTML é um dos elementos mais importantes, poderosos que a gente utiliza nas nossas páginas. Qual a função do HTML? O HTML é coletar esses dados através de campos. Então, a função do formulário é criar conexão entre o usuário e o proprietário, a pessoa, a instituição dona do site. Então, vamos lá? Elementos principais e suas funções. A gente tem aqui, então, a tag form, que inicia o nosso formulário. O action é um parâmetro do form, tanto o method e o action. O action a gente define a URL para onde os dados vão ser enviados. Isto é, eu posso criar um arquivo, nesse arquivo está lá configurado para que os dados desse formulário sejam enviados para uma caixa postal ou seja enviado por uma tabela de um banco de dados. Method é o método que vão ser enviados esses dados. A gente usa o get, que é mais para busca, que não é recomendado para dados sensíveis. E post, quando a gente quer utilizar esses elementos para ser enviado por um arquivo criado, por exemplo, um banco de dados, um e-mail, uma caixa postal de um e-mail. Então ele é utilizado mais quando é envio de dados sensíveis, como eu falei para vocês. Dados sensíveis, senha, CPF, número de documentos que eles têm que ser enviados de uma forma mais discreta, vamos dizer assim, para a gente entender. Então aqui tem um elemento input, são aquelas caixinhas que a gente utiliza para o preenchimento dos dados, a inserção dos dados. Teste área é uma caixa, né, que você possa utilizar para textos longos. O select é quando você quer criar uma lista de opções lá, né, que você possa selecionar. O button input type você utiliza para submeter esses valores inseridos no nosso formulário. Então aqui está a estrutura do HTML, como ficaria o nosso formulário. Então aqui eu iniciei a tag form e aqui eu fechei a tag form. Essas tags têm que ser inseridas dentro do corpo da página, isto é, entre body e barra body. E aqui é o action, onde você informa o nome do arquivo que vai ser enviado. O método que é post, como são dados sensíveis, né? A gente trabalha com o método post. E aqui tem o label, que esse elemento aqui, label, é o rótulo pertencente a esse input, esse elemento aqui. Então aqui eu tenho o atributo o tipo test, que é o atributo desse parâmetro aqui. Ele especifica que é um elemento que pode receber qualquer tipo de conteúdo, né, digitado. Aqui é o name e o ID desse elemento. Aqui eu coloquei e-mail também. Esse aqui é um formulário simples. E no final o botão Submit, que é o botão que a gente utiliza para o envio dos dados desse formuláriozinho aqui. Bom, agora vamos falar de tabela rapidinho aqui. Qual a finalidade da tabela? As tabelas são criadas utilizando as tags, a tag principal, table, acompanhada de outras tags internas que definem as linhas, cabeçalhos e células. Então a tabela é geralmente para você exibir uma lista de valores, uma lista de cliente, uma lista de produtos, enfim. Então eu vou mostrar mais ou menos aqui as tags do HTML. Table é o início da tabela. Barra table é o final da tabela. Aqui eu estou definindo os elementos, né, os cabeçalhos das minhas páginas os cabeçalhos da minha tabela. E aqui é o TR, que você define a linha, que é uma linha onde contém os cabeçalhos, aqui é a linha onde contém as informações dos produtos referente a esses cabeçalhos. O TD a gente define uma célula comum. O TH a gente define o caption dessa coluna. E o TR você define a linha dessa tabela. Bom, gente,
Eu vou terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ela foi um pouco rápida por causa do nosso tempo aqui. Eu fiz outras apresentações, elas ficaram muito longas. Então, essa apresentação ela teve em torno de 20 minutos mais ou menos, tá? Espero que vocês tenham gostado e fique com Deus. Obrigado pela atenção.